Fala Central do Enem, professor Romário aqui com vocês, filosofia. Hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre antropologia filosófica, que trata-se de um estudo sobre o homem, sobre a sua essência, sobre a sua posição na totalidade do mundo. Perguntas, questionamentos que nos interessam. O que é o homem? O que nos distingue dos demais animais? O que nos faz esse ser excêntrico, peculiar, né? Elegante, né? Bonitão? Existe uma essência humana? Existe uma finalidade, um destino pré-estabelecido para o homem? Estas são perguntas que são respondidas ao longo da tradição ocidental. E a primeira grande tradição que eu gostaria de analisar com vocês é a grega. Desde que os sofistas nos colocaram, principalmente com Protágoras, como a medida de todas as coisas, do certo e do errado, do justo e do injusto, do verdadeiro e do falso. E no mesmo contexto, um tal Sócrates diz que nós somos seres racionais, capazes de conhecer a verdade, bastando nos abstermos da certeza. Admitir a nossa ignorância, admitir o nosso não saber, admitir o nosso desconhecimento para poder extrair de nós o saber verdadeiro. E existe neste cenário também um cara chamado Aristócrates, que é discípulo de Sócrates, conhecido popularmente como Platão. Platão é um ser de ombros assim avantajados, de uma certa elegância corporal, assim como a minha, certo? O que acontece? Ele diz, olha, o homem é constituído de corpo e de alma, só que ele, em essência, a sua alma racional. O que significa dizer que o homem é, em essência, a sua alma racional em Platão? Que nós não pertencemos a este mundo, que nós viemos lá do hiperurânio, do inteligível, onde nós contemplávamos as certezas, né, as verdades, as formas perfeitas, as ideias eternas, o sumo bem, a justiça, a beleza, juntamente com os deuses, quase lado a lado com eles, né, contemplávamos as verdades. Professor, eu sou esse ser, de certa forma, perfeito, imutável, indestrutível, que tem uma essência divina. O que eu faço aqui, neste corpo, nesta prisão, nesta caverna? Por que eu estou dizendo que o corpo é uma caverna? Porque caverna, em Platão, significa o símbolo da ignorância e do esquecimento. E o corpo é exatamente isso para a alma. Quando a alma cai no corpo, ela esquece as suas vivências anteriores. Tanto aquilo que ela vivenciou e contemplou lá no mundo do hiperurânio, no mundo inteligível, quanto as suas vivências aqui neste plano, no mundo sensível. Porque o Platão acreditava na ideia da mente-psicose, né? Que é a teoria da transmigração das almas, das reencarnações. Depois que nós caímos aqui, estamos condenados a um processo de expiação, de purificação. E as reencarnações são justamente para que você possa se purificar e recuperar as suas asas para você retornar ao mundo do hiperurânio. Ou seja, você voltar ao seu lugar natural, que é justamente lá no mundo das ideias, contemplando as formas perfeitas, certo? Mas claro que para isso você precisa primeiro se livrar desta forma corpórea. E você pode ficar 10.000 anos nesse processo ou diminuir ele através da prática da filosofia, que é justamente a filosofia através da dialética, que faz com que você acesse a sua essência, a sua alma racional e passe a recordar tudo aquilo que você já vivenciou algum dia na sua vida, tanto no mundo das ideias quanto no mundo sensível, através do processo de anamnese, que é o processo de recordação, de reminiscência, de tudo aquilo que você, de alguma forma, já conheceu, já contemplou. Por isso que em Platão se diz que conhecer é recordar. Beleza? Mas voltamos à ideia de como nós viemos parar aqui. Platão vai comparar o ser humano com um cocheiro, que conduz uma carruagem com 2 cavalos alados de naturezas distintas. Um dócil e o outro agressivo. Certo?
E o homem tem que ficar muito atento para equilibrar esses dois cavalos e fazer com que eles alcem voos até o mais alto que eles puderem, para que a alma racional consiga contemplar as ideias, consiga ver as formas perfeitas. Se conseguir se aproximar dos deuses, porque os deuses estão na posição mais alta, porque os cavalos deles ambos são dóceis, então o homem tem que ir, a sua alma racional tem que conseguir conduzir essas duas naturezas distintas para que ele alcance o mais alto, para contemplar as verdades, para ficar feliz cada vez mais, nutrido da perfeição. O que acontece? Todos os seres humanos estão nessa peleja. Um perde o equilíbrio, uma alma vai dos cavalos, um vem encostando no outro, e de repente nós temos um engavetamento de almas. Enfim, quebramos as nossas asas e caímos aqui. Condenados estamos agora, precisamos nos purificar. Ou você pratica filosofia para reduzir, ou você vive a sua vida normalmente, com chances de não conseguir retornar ao mundo das ideias. Certo? Outro grande pensador, que foi discípulo de Platão, chamado Aristóteles, diz que o ser humano é um ser racional, capaz de discurso, capaz de elaborar leis, capaz de atribuir sentido às coisas. E além disso, ele é um ser político. O homem é um animal social, é um animal político, que precisa do outro para se desenvolver, que precisa do outro para evoluir, para desenvolver a sua civilidade, a sua humanidade. Somente na sociedade o homem pode ser feliz, somente na sociedade o homem pode se desenvolver plenamente e viver segundo a sua essência. Qual é a sua essência? A racionalidade. Então, o homem precisa. Tanto é que a sociedade em Aristóteles é natural. O homem já nasce dentro de uma micro-sociedade chamada família. E a polis representa o ápice desse processo de sociabilidade. Por quê? Porque a polis é regida por leis, por regramentos construídos através do discurso, da palavra, entre homens livres e iguais que se entendem e buscam através do discurso, através da palavra, quais as melhores leis para favorecer justamente o desenvolvimento do homem, justamente para que o homem seja não só feliz por viver ali entre os seus iguais, mas também para se desenvolver como ser humano, desenvolver a sua racionalidade, ou simplesmente viver segundo a sua razão. Beleza? Somente na polis o homem vive segundo a sua razão, porque a polis é uma sociedade regida por leis. Beleza? Então, inicialmente, esta seria a sua aula de antropologia inicial. Beleza? Qualquer coisa, perguntem que darei um jeito de responder ao longo dos demais vídeos.